agora no nosso momento entrevista a gente vai fazer isso, saber um pouco mais, conhecer um pouco mais o trabalho de uma instituição que faz parte de uma rede de apoio às mulheres aqui em Santa Rosa. E para trazer essas informações para a gente, eu recebo com muita gratidão a gerente do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Santa Rosa, Elaine Alves, juntamente com a psicóloga desse mesmo centro, que é a Lilian Goetmans. Bem-vindas à nossa programação. Boa tarde, Li. Boa tarde, Rádio Fema. Que prazer estar aqui com você hoje para tratarmos de um assunto tão relevante para a nossa sociedade. Exatamente. Gratidão pelo convite. Obrigada, Elaine. Bem-vinda, Lilian. Obrigada, Li. Eu agradeço pelo convite também de estar aqui. Obrigada. Hoje queremos falar um pouquinho, Eli, sobre um assunto que não é só de nós, rede, nós profissionais, é um assunto de toda a sociedade, né? De todo cidadão. Todo cidadão deve ter um olhar para violência contra a mulher, que é o assunto, né? Exato. Então, o Centro de Referência atende mulheres vítimas de violência doméstica. As mulheres chegam até nós com o boletim de ocorrência ou sem. Nós temos atendimento psicológico, nós temos 2 psicólogas, que uma hoje se faz presente. Nós temos uma assistente social, né, para tratar a parte organizacional da mulher que precisa. Sim. Nós temos um advogado que faz orientações jurídicas. Aí nós temos um oficial administrativo e umas serviços gerais. Essa é a nossa equipe. Eu digo Qual que... é o endereço do centro? É Rua Caxias 235. É nos fundos do antigo Liminha, ao lado da creche. Sim. Eu sempre digo que nós, enquanto equipe, acolhemos elas com muito carinho, com muito acolhimento, muito profissionalismo, que elas chegam até nós não é por à toa e nem por querer, né, Eli? É uma situação delicada, né? E que é uma atitude para muitas decisiva, não é isso? E muito difícil de ser tomada, né, Elaine? E tratamos sem julgamento, sem apontar o dedo, né? E daí a gente faz o primeiro atendimento psicossocial e depois é encaminhada para as psicólogas, né? Sim, e antes de ouvir, inclusive, a psicóloga Lilian, eu gostaria que, ainda nessa linha, tu detalhasse a articulação com as demais instituições da rede de apoio à mulher. Eu fiz essa pergunta inicialmente porque tu já começou a responder, com ou sem boletim de ocorrência, porque muitas vezes as mulheres, e a gente ouve também, precisa registrar, é como se o primeiro passo para buscar ajuda fosse a delegacia. E, na verdade, também pode ser a porta de entrada ao centro. Pode. A DEAN encaminha, sim, com certeza, a DPPA também, mas elas chegam, podem ir no centro de referência buscar atendimento sem o boletim, né? Um atendimento psicossocial ou psicológico, né? Como dito antes. Nós temos uma ampla rede em Santa Rosa, que é a rede de proteção, né? Eu sempre digo que Santa Rosa é privilegiada nessa rede. É uma rede exemplo a estado, né? A nível estadual. A nível estadual é uma das mais completas, é isso? Eu estava num seminário em novembro, a pedido da gestão do prefeito, e lá a gente constatou que muitos municípios não têm DEAN, muitos municípios não têm centro de referência, muitos municípios não têm a rede que a gente tem, né? São atendidas, as vítimas são atendidas e eles não têm um abrigo como Santa Rosa tem, né? Nós, Centro de Referência, temos um abrigo que, se elas precisam, a gente encaminha até o abrigo, né? É um trabalho bem sigiloso, sim, a gente não divulga endereço, nada, né? Mas a gente tem um abrigo que lá elas estão seguras, lá elas estão protegidas, né? No abrigo, eu como gerente, com a equipe de profissionais, esperamos sair a medida protetiva para ver os trâmites que a gente pode fazer. Muitas não são do estado, muitas não são do município também, né? Já teve casos de não ser do estado também, a gente encaminha. Olha só, é importante isso, né? Então, independente da origem, independente da classe social, toda e qualquer mulher pode contar com esse serviço do Pode centro. contar com esse trabalho, que é um trabalho assim que é tratado com, além do profissionalismo, a gente acolhe elas com muito amor, né? Que é o que precisam, como dito antes. Então, a rede é composta pelos órgãos, né? Mas vale ressaltar que não é só os órgãos que são a rede, né? Nossa coronel dizia esses dias que
todos nós, cidadãos, podemos ser rede, né? Podemos encaminhar, podemos dar uma ajuda, uma orientação. Então, todos nós podemos ser a rede de proteção delas. Que maravilha, que bom pensar dessa forma, viu, Elaine? E lembrarmos nós, você aí que está nos assistindo, você também faz parte dessa rede, você também pode observar a sua volta, verificar de que forma, né, algumas mulheres vivem, e é justamente nesse aspecto que eu gostaria que você, Lilian, falasse pra gente, porque a violência, quando se fala em violência contra a mulher, ou as violências contra quem quer que seja, a gente já se lembra da violência física, mas essa violência, ela se apresenta de várias formas, é sobre isso que eu gostaria que você falasse, Lilian, por favor. Assim, a gente recebe, puxando um pouco o que a Elaine estava falando, né? Nós temos um fluxo muito grande de imigração em Santa Rosa, né? Por isso nós encaminhamos, inclusive, algumas, né, dessas atendidas até para fora do estado, né? Porque esse fluxo em Santa Rosa aumentou bastante, né? Assim, e considerando a questão da violência, ela sempre foi pautada muito na questão da violência física, né? E nós temos aí a violência psicológica também, que causa dano emocional, né? E a desconstrução, né, da autoestima da mulher, né? Então, a mulher, nesse momento, ela vem para nós muito desconstruída, muito apagada na sua identidade, justamente pelo processo de violência, né? E a gente tem indícios, né, de que a violência causa nela esse medo, esse temor todo de fazer a denúncia, né? Isso leva, às vezes, até 10 anos para que ela possa fazer essa denúncia e procurar ajuda, né? São índices, né? Então, assim, 10 anos, pensa, uma mulher sofrendo isso dentro de casa, né? E não procurando ajuda por vergonha, por medo, né? E por ameaça. Entende? Então, nós recebemos essas mulheres do jeito que elas chegam, com todo o acolhimento que nós podemos dar a elas, né? O afeto e a segurança que elas precisam nesse momento, né? Sim. Então, nós como equipe, né? E digo nós, porque tanto a Elaine, quanto a assistente social, quanto o jurídico, todos nós ali dentro do CRM, atendemos de uma forma para que ela possa se sentir segura ali nesse primeiro contato conosco e poder relatar aquilo que ela sente, né? Então, no atendimento psicológico, ela fica ali durante um período, né? Nós não podemos oferecer um atendimento clínico, né? Que seria buscar as origens, enfim, né? Na infância, todas as questões dela, né? Sim. Isso nós não oferecemos, mas nós encaminhamos caso isso se faça necessário. Nós atendemos num primeiro momento de emergência, né? Que seria uma terapia breve. Sim. Então, isso é feito nesse momento quando ela chega. É ofertado a ela, né, esse espaço de fala para que ela possa verbalizar isso que ela sente e para tentar ver o que a gente pode organizar na vida dela para a superação desses traumas, né? E os traumas são difíceis da gente poder superar, né? Elas não superam da noite para o dia isso. É um processo, é um processo que elas vivem, né? E uma das coisas que eu percebo mais assim no atendimento com relação à superação do trauma é que nesse momento ela fica como que estagnada na sua vida, né? Depois que ela sai desse ambiente violento, desse contato com o agressor, ela fica praticamente estagnada quando ela não consegue mais fazer as suas rotinas diárias, né? Sim. Não consegue mais voltar para o trabalho. Então, esse impulsionamento que é o atendimento psicológico nesse primeiro momento é muito importante, né? Para que ela possa retomar de alguma forma a sua vida, fazer as suas coisas, se redescobrir como pessoa novamente, como identidade, para poder recomeçar a sua vida. E o trauma segue sendo atendido, né? Exatamente. É um processo que vai durar aí, não tem um prazo para isso. Não tem como medir, né, esse tempo. E Lilian, o perfil dessas mulheres que hoje o centro atende, de várias classes sociais, como se diz, origens. Fala um pouquinho, claro, preservando toda, né? Sim, a identidade. Mas me fala um pouco sobre o perfil desse público, porque nós temos assim
vários perfis, não é uma questão de baixa renda, né? Nós temos do perfil de alta, classe alta, independente da classe social. Independente da classe social, nós temos, né? Vários perfis e várias idades também, né? Nós temos mulheres aí de mais idade, né? Entre 50 anos, 60, 70, né? Por incrível que pareça, as mais idosas também. Né? Nós temos jovens, né? Então é um público bem diverso. Então não dá pra gente classificar que existe um padrão de público dessas atendidas. A violência, ela pode atingir toda e qualquer mulher, não é Sim. isso? Não tem classe social, não tem religião, qualquer uma está sujeita, né? Está sujeita. E justamente sobre, tu trouxe, tem como passar pra gente alguns dados, Elaine? Tu trouxe algo sobre o público hoje que é atendido, o número desses registros? Sobre os boletins de ocorrência, mais com a DEAN, no caso, né? Mas eu posso te dizer que os dados é crescente, né? Crescente. Tem aumentado. Tem aumentado, mês a mês. E vocês né? atribuem esse aumento a quê, Elaine e Lília? Eu costumo dizer que é dependência financeira, dependência emocional. Isso é estatístico, né? Geralmente ela não consegue sair daquele relacionamento tóxico. A maioria das vezes é pela dependência financeira, né? Também tem aquele sistema patriarcal que ainda existe, né? Muitas desinformações, muitas ainda não sabem como buscar ajuda. Aí entra o importante trabalho que o Centro de Referência também realiza ali. A gente faz um trabalho lindo nas escolas, nas UBSs, nos órgãos, enfim, né? Muitas vezes junto com os órgãos, né? A gente trabalha junto com o DIN, que também faz um trabalho em excelência, né? Trabalhamos também muito com a Patrulha Maria da Penha, com a Brigada Militar, que faz um trabalho lindo, que eu digo que todos os órgãos são importantes, né? Mas o Centro de Referência e a Brigada Militar estão mais conectados, né? Porque diariamente um precisa do outro, né? Então os órgãos sempre estão conectados, esses dois, né? Todos são importantes, todos fazem parte da rede, né? Mas a Brigada Militar e o Centro de Referência estão mais conectados, né? Exato. Agora, mais recentemente, a gente recebeu a Sargento Ivani e ela também detalhou um pouco desse trabalho e não posso deixar de mandar um abraço aqui para ela e para todos esses profissionais incríveis da Brigada Militar, da Coronel Vanessa também, né? Que daqui a pouco vai voltar aqui também, a gente tem feito esse convite, ela vai retornar para também elucidar esse trabalho que a Brigada Militar faz, né? E que o centro também é referência, né? Porque está mais, eu acredito que é o contato mais próximo, vamos dizer assim, com essas mulheres. Com as vítimas, né? Porque a patrulha faz, a Sargento Ivanir pode falar com mais técnica, eles fazem o trabalho pós, né? Isso. E nós, antes, a gente recebe elas, né? Isso. Aí eles fazem o acompanhamento, as visitas após, né? Sim. Mas é muito importante para elas. E a orientação nesse sentido, quando se percebe que as vítimas têm essa dependência financeira e emocional, no caso da dependência emocional, Lilian, como que se trabalha, como é um terreno muito delicado, né? Mas existe essa orientação para que essa mulher tenha esse suporte para, né, superar. Eu acredito que a dependência financeira ela seja até muito maior do que a dependência emocional, e muitas vezes, né? Porque quando a mulher ela é agredida diariamente ali por um período de tempo, ela acaba que não quer mais nem ficar com o agressor também, né? Mas ela não consegue sair daquele ambiente porque ela não tem como se sustentar fora dele. Ele mantém a casa, mantém a vida ali, né? E ela não tem, digamos assim, como buscar um recurso financeiro para poder se manter, né? A dependência emocional, no sentido assim que ela realmente ela não se dá conta, né? De que ela precisa sair dessa relação.
né? Porque ela é manipulada dentro dessa relação, de alguma forma, né? Ele fica... O agressor, ele muitas vezes, ele diz, eu me arrependo, eu vou mudar, eu procuro melhorar e tu fica comigo, entende? Mas, assim, isso é como se fosse uma pescagem de volta, né? E ela fica nessa repescagem e acontece de novo, né? Então, isso vai durando, é um ciclo que vai durando 4, 5 anos ali dentro da relação, e essa é a dependência emocional que ela não consegue sair, né? Então, até ela se dar conta de que esse ciclo precisa ser rompido, isso vai algum tempo dentro do processo, né? Ela precisa se dar conta disso, de que não há esse arrependimento sincero, de que isso não vai acontecer, né? Em salvos, em alguns casos, talvez, né? Mas na maioria, regra não é essa, não é o padrão, né? Então, que isso não vai acontecer. Então, ela precisa tomar uma decisão. Né? E essa decisão é respeitada, certo? É ela quem toma essa decisão, porque nós não estamos ali para separar casais. Nós estamos ali para tentar achar um caminho melhor para esta mulher, no caso. Exatamente. Né? E no caso, quando tem os filhos, né? Quando os filhos também acabam ficando ali, né? Como um fator que faz com que a mulher protele qualquer tipo de decisão em procurar ajuda. Até porque o agressor muitas vezes utiliza dos filhos, né, para manter essa relação. Também tem isso, né? Se utiliza de manipular os filhos para que ela fique nessa relação, né? Isso acontece muito. Maravilha, gente, olha só que bacana receber vocês aqui, né? A gente saber um pouco mais desse trabalho do Centro de Referência e Atendimento à Mulher aqui em Santa Rosa. A gente conversando então com a Elaine Alves, a gerente, com a psicóloga, a Lilian. Agradecendo vocês, então, porque deixo assim à vontade para vocês acrescentarem mais algo que seja relevante, trazer nessa visita de vocês aqui, reforçar, né, alguma informação e dizer um até breve, né? Porque sem dúvida alguma vão retornar aqui, a casa sempre aberta para a gente poder abordar essas temáticas tão importantes. Assunto teria para a tarde toda, Exato. né, Eli? Mas a gente sabe que o tempo é curto. Eu quero fazer um parêntese sobre a medida protetiva. Ah, sim, por favor. Eu digo que a medida protetiva salva vidas, sim. Nós temos um dado do ano passado, que as vítimas de feminicídio, 13% apenas tinha medida protetiva. É que muita gente ainda discorda em virtude de que muitas mulheres mortas estavam em medida protetiva. Eu acredito que muitas vezes a sociedade acaba colocando em xeque, né, em dúvida a questão da medida em função disso, né, Elaine? Mas que interessante esse dado que tu traz, então. Então, reafirmando. É importante fazer uma medida protetiva, sim. Muitas dizem papel não vai resolver nada, não salva a vida. Ajuda. Medida protetiva salva a vida, sim. E aí tu fala isso, eu tenho que fazer uma pergunta aqui também. O acompanhamento dos casos, quando que vocês sentem que realmente o trabalho, a missão de vocês tem um sentido? Em que momento isso acontece? É quando vocês acompanham uma história que tem um desfecho, vamos dizer assim, que a mulher consegue se reerguer, refazer a vida. Fala um pouco desse momento do trabalho de vocês, que eu acredito que seja assim, dito pela psicóloga. Que faz o coração bater mais forte, não é, Lilian? Tem vários momentos, assim, que são o auge do nosso trabalho, né? Que a gente vê que a mulher consegue sair de uma situação emocional muito drástica e ela consegue recomeçar a sua vida, né? Ela tem habilidade, são mulheres maravilhosas que têm habilidades, que têm condições de viver uma vida plena, né? Que podem trabalhar, têm um conhecimento, né? Só que elas esquecem disso, né? Em determinado momento, pela manipulação que sofreram, acabam por esquecer da sua própria identidade. E quando elas resgatam isso, eu tenho alguns casos aí que eu estou atendendo e acompanhando, né? Que conseguiram recomeçar a sua vida, refazer a sua história através do seu trabalho e da sua habilidade, né? Claro que muitas das vezes elas recaem, porque, como eu disse, o trauma, ele é algo que vai ser experienciado ainda por algum tempo, né? E essa recaída é natural, acontece,
né? Mas elas conseguem seguir a sua vida, fazer as coisas práticas, manter a sua casa, sustentar os seus filhos, né? Sim. E nesse sentido é gratificante a gente poder perceber que a gente contribuiu de alguma forma para que ela pudesse seguir a sua vida sozinha, né? Que maravilha, parabéns a vocês. Dito pela psicóloga, a gente não está para separar os casais, né? Pelo contrário. E como é gratificante e muitas vezes emocionante, né? Lá a gente está como profissional, mas a gente tem coração também, né? Somos humanos. Muitas vezes elas saindo de lá a gente não se segura, né? Muitas conseguem, como a Lilian falou, se reerguer, voltar para a sociedade, né? Porque muitas têm lindas profissões, mas esqueceram delas e não conseguiram mais ir para frente, né? Isso. E quando a gente vê que a gente consegue ajudar elas de alguma forma, é muito gratificante. Eu sempre digo que nós não vamos conseguir totalmente resolver o problema, né? Sim. Mas diminuir, a gente está fazendo de tudo para que isso aconteça diariamente. Sem dúvida alguma, estão fazendo a parte de vocês e cada um de nós, cidadãos, podemos e devemos estar atentos e auxiliar sempre que possível, né? E sempre que preciso. Gurias, muito obrigada, viu? Obrigada. Estou aí, então, por uma próxima vinda de vocês aqui. Muito obrigado, Eli. Em nome do Centro da Referência, quero agradecer o convite e me direcionar a todas as mulheres que de alguma forma estão sofrendo por violência doméstica. Dizer que todo sofrimento é um tipo de violência, é violência. Dizer que o Centro de Referência está de portas abertas para atender essas vítimas que precisarem. Falando um pouquinho ali, um parêntese, se me permite, sobre o nosso abrigo. Sim. Nós temos um abrigo em Santa Rosa, muitas mães chegam com os filhos até sair a medida protetiva, as que pedem medida protetiva, e elas ficam com nós até sair a medida protetiva e até se sentirem seguras para voltar para casa. Muitas vezes o agressor é retirado de casa ou a gente encaminha para uma rede familiar. Então, elas estão bem servidas enquanto rede, né? Tem até um abrigo para acolher elas, né? Nesse momento muito difícil. Seguro. Maravilha. Importantíssimo serviço que Santa Rosa conta, e você aí, mulher, sinta-se encorajada a retomar a sua vida, buscar ajuda, buscar apoio. Eu quero registrar aqui também que essa semana, aliás, nesse recente fim de semana, assisti o filme A Melhor Mãe do Mundo. E é um cenário, é um filme muito forte. Algumas cenas eu não pude deixar, o meu pequeno que estava por ali não é na faixa indicativa deles, mas algumas cenas, como eu tinha visto antes, ele teve curiosidade e eu deixei que ele assistisse algumas cenas desse filme, mas garanto, peço, né, ressalto aqui que quem for assistir, cuide a faixa indicativa, mas trata um cenário muito parecido com tudo isso que a gente tratou aqui. E o final foi feliz, sim. Ela retomou, a mulher, né, vítima, retomou a sua vida com os 2 filhos, coisa linda demais. Não vou dar spoiler, né, mas se você tiver a curiosidade de entender um pouco mais sobre essa problemática, né, você assista, fica a minha dica aqui para você assistir A Melhor Mãe do Mundo, filme super emocionante. E eu vou encerrando a nossa entrevista por aqui, 4 minutos, faltando para as 16 horas. Agradeço vocês, meninas, até uma próxima, então. Obrigada, Eli. Vamos dar um tchauzinho aqui para quem tá com a gente pela grande rede. Vem para cá, sintoniza 106.3, Rádio Firma FM. Nós somos a emissora feita para você. Firma